Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Para você ligado na Rádio Portal Sudoeste, uma boa tarde, um bom almoço. Segunda-feira, 21 de abril de 2025, feriado de Tiradentes. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Você também participa pelo nosso telefone WhatsApp 77-3444-1043 e acompanha ao vivo através do nosso site www.radioportalsudoeste.com.br ou pelo nosso aplicativo. O Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Neste feriado tem a apresentação de William Santos e o Luciano Santos. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, William. Boa tarde a todos os nossos ouvintes do Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Uma excelente segunda-feira, feriado, né? Muita gente ainda descansando em casa, mas nós estamos aqui, né? Ao vivo, para trazer aí muitas informações para todo o nosso Sudoeste baiano, Sertão Produtivo, Vale do Paramirim, Planalto da Conquista, Chapada Diamantina e para todo mundo que nos acompanha aí no nosso aplicativo e também no nosso site. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Conferindo aqui a previsão do tempo para hoje em Livramento de Nossa Senhora. Muitas nuvens o dia todo com aberturas de sol. A mínima fica entre 19 graus e a máxima de 31 graus. Em Brumado, sol e muitas nuvens à tarde. À noite o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. A mínima fica entre 21 graus e a máxima de 32 graus. Em Aracatu, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Mínima 22 graus e a máxima de 32 graus. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Vamos aqui com o nosso Portal Sudoeste Notícias, segunda edição desta segunda-feira, feriado de Tiradentes, trazendo aqui as primeiras informações do dia com a nossa pauta, trazendo aqui a primeira de hoje. Crueldade em Maracás, mulher flagrada espancando e esquartejando gato em via pública, ela foi presa. Isso neste domingo dia 20, um caso de extrema crueldade contra um animal chocou moradores de Maracás, no interior da Bahia. Uma mulher foi flagrada espancando e esquartejando um gato em plena via pública, em um episódio que revoltou a comunidade e gerou forte comoção nas redes sociais. A cena registrada por testemunhas configura crime grave de maus tratos a animais, conforme previsto na legislação brasileira. O ato se enquadra no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, Lei 9.605/1998, que estabelece pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa aumentada de 1/6 a 1/3 se houver morte do animal. No entanto, como a vítima é um gato, a pena é agravada pela chamada Lei Sanção, Lei 14.064/2020, sancionada em 2020 após o caso do cão Sansão, que teve as patas traseiras decepadas em Minas Gerais. A nova legislação prevê reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição de guarda de animais para quem cometer maus tratos contra cães e gatos. Além de infringir as leis penais, a conduta também viola o dever constitucional de proteção à fauna, conforme o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição Federal. A autora do crime, que não teve o nome revelado, foi presa e poderá responder judicialmente com base nas normas citadas. Após a repercussão do caso, a Polícia Militar conduziu a mulher até a delegacia local. Então tá aí, crueldade, mulher flagrada espancando, infelizmente, tem muito isso, né, Luciano? Muita gente que maltrata animais. Isso. William, inclusive, né, para quem pôde ver as imagens, chocou bastante, né? Essa mulher, né, com muita brutalidade, ela, né, com um facão na mão, desferiu diversos golpes contra este animal, um animal que também praticamente ficou
desfigurado, né? E muita gente repercutiu isso nas redes sociais e não demorou muito não, a polícia militar conduziu ela até a delegacia e ela vai responder aí por diversos crimes, né? É isso mesmo. William, pode concluir. Não, eu dizer assim, infelizmente, né? Isso é uma realidade triste, preocupante em muitos lugares do mundo, esse negócio de maltratos a animais. Infelizmente tem muito. Mas pode isso, dizer. Né? Inclusive pessoas, a gente anuncia sempre aqui no Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, sobre envenenamento de animais, né? De gatos, de cães aqui na nossa região, e isso preocupa bastante aí muito a população. Agora 12h09, nós vamos seguir a nossa pauta, mas antes da gente seguir a pauta, William, você sabe por que o dia 21 de abril celebra aí o dia de Tiradentes? Olha, eu não tenho muitos detalhes, mas você pode estar trazendo aí. Pois é, o apelido foi dado aí a Joaquim José da Silva Xavier em 1746. E entre 1746 e 1792 ele ficou conhecido aí por ter sido o único participante da Inconfidência Mineira, né? Ocorrida em 1788, a receber aí a pena de morte. Ele foi acusado de conspiração pelas autoridades da coroa portuguesa e foi morto no dia 21 de abril de 1792. Tiradentes nasceu na capitania de Minas Gerais em 12 de novembro de 1746. Na época, período colonial no Brasil. Além de interesse aí pela atividade política, Joaquim José da Silva Xavier exerceu também diversas atividades profissionais, dentre as quais, né, de dentista amador, que acabou lhe dando aí o apelido de Tiradentes. Foi, porém, na carreira militar que Tiradentes fixou-se como profissional e ele fez parte aí da Cavalaria dos Dragões Reais de Minas Gerais, no posto de alferes, uma patente abaixo aí da de tenente. Os Dragões eram uma companhia militar formada aí por portugueses e brasileiros que estavam submetidos aí à autoridade da coroa lusitana, né? E atuava na colônia. No dia 21 de abril tornou-se feriado nacional em 9 de dezembro, né? Em 9 de dezembro de 1965 foi instituído aí o dia 21 de abril como feriado nacional. Isso foi aí pelo presidente Marechal Castelo Branco, por meio da lei aí 4.897. Tal lei que também institui aí o título de patrono da nação brasileira a Tiradentes. Então é uma data muito importante também aí para o nosso Brasil. 12h11, William, vamos trazer uma notícia triste agora, né? Que durante a madrugada de hoje, aí os brasileiros e o mundo todo, né, vem acompanhando toda essa repercussão do caso, né? O Papa Francisco, que morreu aí aos 88 anos, ele que é líder da Igreja Católica e deixa aí um legado de reformas e compaixão. O Vaticano anunciou na manhã desta segunda-feira a morte do Papa Francisco aos 88 anos. A notícia foi confirmada aí pelo cardeal Kelvin Ferrell, carmelengo aí da Santa Sé. Queridos irmãos e irmãs, é com profunda tristeza que comunico a morte do nosso Santo Padre Francisco, fecha aspas, declarou em pronunciamento oficial. Nascido Jorge Mário Bergoglio na Argentina, Francisco fez história ao se tornar o primeiro latino-americano e o primeiro jesuíta a ocupar o trono de Pedro em março de 2013. Durante seus 12 anos de pontificado, destacou-se pela simplicidade, pela ênfase em uma igreja mais próxima aí dos pobres e também por promover reformas significativas na administração do Vaticano. O Papa estava internado desde 14 de fevereiro, inicialmente por causa de uma bronquite. Nos dias seguintes, seu quadro evoluiu para uma infecção poliomicrobiana e pneumonia em ambos os pulmões. O Vaticano classificou a condição como complexa. Francisco enfrentou longos episódios de crise respiratória e precisou de transfusões de sangue e ventilação mecânica não invasiva. Desde jovem, o pontífice apresentava aí fragilidade pulmonar. Ele perdeu parte do pulmão ainda na juventude após um quadro grave de pleuresia. Nos últimos anos, sua saúde se deteriorou, né? Em julho de 2021, foi submetido aí a uma cirurgia para retirada de parte do cólon devido aí uma diverticulite. Em 2023, foi hospitalizado 2 vezes, uma em março para tratar aí uma bronquite e a outra em junho para uma nova cirurgia abdominal. Apesar das limitações, Francisco manteve uma rotina intensa, utilizando cadeira de rodas para amenizar dores no joelho e nas costas, realizando sessões regulares de fisioterapia. O mundo se despede de um Papa que marcou aí o seu tempo com coragem, humanidade e compromisso com os mais vulneráveis. Ainda não há informações oficiais sobre os ritos, né, funerários e também sobre aí o conclave que escolherá o seu sucessor, William. Infelizmente, né, acordar com a notícia triste dessa
Infelizmente aí aconteceu, mas meus sentimentos aí a todos, todo o mundo inteiro, né, triste hoje com essa notícia do Papa Francisco. Ele foi aí nomeado o Papa em 2013, né? Já tem aí seus 12 anos, já tem bastante tempo. Mas aí é isso. Papa da Igreja Católica, bispo aí de Roma, é Roma, né, Luciano? É lembrado aí por sua abordagem menos formal ao papado, em sua ênfase. E agradecer, né, pelos seus ensinamentos, que é um exemplo para todo o mundo inteiro. E uma coisa interessante, Luciano, o nome dele é Jorge Mário Bergoglio, isso. E foi escolhido o nome Francisco em homenagem ao São Francisco de Assis. Então, quer dizer, pelo meu entendimento devoto, né, ao São Francisco de Assis. Vamos lá, 12h16, meio-dia e 16, seguindo aqui com a nossa pauta, trazendo aqui mais informações. Detento de 30 anos morre carbonizado dentro de cela no Conjunto Penal de Brumado. Um homem de 30 anos, identificado como André Leão Ferreira, morreu no início da tarde deste domingo 20, por volta das 13 horas, após um incêndio dentro de uma cela no Conjunto Penal de Brumado, sudoeste da Bahia. Ferreira cumpria pena por tentativa de feminicídio contra uma adolescente de 17 anos, crime ocorrido no povoado de Paracatu, zona rural de Palmas de Monte Alto. De acordo com informações obtidas pelo 97 News, o detento havia se recusado a participar do banho de sol. Pouco tempo depois, monitores perceberam fumaça saindo da cela 4, localizada na ala C do pavilhão C. Ao chegarem ao local, encontraram o colchão em chamas e o corpo do interno já tomado pelo fogo. Agentes penitenciários tentaram conter o incêndio, mas não conseguiram evitar a morte de André, que morreu ainda no local. O Departamento de Polícia Técnica DPT foi acionado e realizou a perícia na cela. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal IML de Brumado para a realização da necrópsia. Até o momento, a motivação do incêndio é desconhecida. A possibilidade de suicídio não foi descartada, mas outras hipóteses seguem sendo apuradas. Natural de Palmas de Monte Alto, André Leão será sepultado nesta segunda-feira, 21, em sua cidade natal. Então tá aí o detento de 30 anos, né, que morreu carbonizado dentro da cela. Não se sabe, né, motivo, cabe aí investigar. Polícia Civil tá investigando aí para saber o que realmente houve, se foi tentativa de suicídio, né, ou se há alguma outra possibilidade de ser aí outra coisa, pois, né, Luciano? Domingo, né, à tarde, aí no início da tarde, né, por volta de 1h, né, os monitores estranharam. Primeiro que esse detento, William, ele se recusava a tomar banho de sol. Ele já apresentava um quadro aí clínico de depressão, né, e ele não queria tomar banho de sol, só queria sempre ficar isolado na cela. E os monitores perceberam essa fumaça e, segundo informações, né, de outros detentos, colegas de cela dele, ele acabou se enrolando no lençol, né, colocou fogo no colchão, e aí quando os monitores tentou já abrir a cela para salvar ele, já era tarde, né, as chamas já tinham tomado conta, né, de todo o seu corpo. Infelizmente, né, aconteceu isso aí. O detento aí de 30 anos, novo, né, por sinal.
Olha só, colisão de carro contra poste provoca falta de energia no centro de Livramento de Nossa Senhora. Isso foi na noite deste domingo 20, portanto ontem. Um carro modelo Siena bateu em um poste na rua Cônego Higino, em frente a um estabelecimento comercial no centro de Livramento de Nossa Senhora, sudoeste da Bahia. Com o impacto, parte do centro e ruas próximas ficaram sem energia elétrica. Até o momento não há informações sobre as causas do acidente ou o estado de saúde dos ocupantes do veículo. Equipes foram acionadas para realizar o reparo e restabelecer o fornecimento de energia na região. Então tá aí. Pode dizer, Luciano. E inclusive, né, esse acidente aí acende um alerta, né, William, para Isso. que as pessoas tomem cuidado sempre ao dirigir, ao se deslocar aí em perímetros urbanos, né? Às vezes por um descuido, por uma falta de atenção, não estou afirmando aí qual foi a situação que ocorreu esse acidente em Livramento aí, mas a gente sabe que em muitas das vezes as pessoas ali em um segundo pegam o celular, né, para desbloquear, ou até mesmo vai aumentar o volume do som no carro e tem aquela distração, e outras situações também, né, que repito, não estou afirmando que seja essa aí desse acidente, mas acontece muito das pessoas tomar uma cervejinha a mais, né, não ter ali aquela reflexão, aquela visual sempre quando você está sóbrio, né? De quando você bebe, então pode acarretar aí em um acidente. Inclusive, final de semana, feriado, eu também não estou dizendo que pode ter sido efeito de álcool, mas é um alerta. Você que dirige, você que está dirigindo, não pode estar bebendo, enchendo a cara, e dirigir, e ao volante. Tudo pode acontecer. Você não, às vezes você pensa que sabe dirigir sob efeito de álcool. Ninguém sabe dirigir sob efeito de álcool. Tudo pode acontecer ali no momento. Você pode, o volante pode desequilibrar tudo ali. Você não sabe dirigir. Então é um alerta para você que dirige, não dirigir sob efeito de álcool. Isso tudo pode acontecer. Como foi o caso de ontem, eu estava passando pela avenida no momento, aliás, no momento já tinha acontecido, estava tudo escuro, eu imaginei que poderia ter sido isso, porque já aconteceu algumas vezes também, um carro bater de frente com um poste, então eu imaginei que teria sido isso, até que eu vi um casal, eu estacionei do lado, eu vi um casal e perguntei o que foi que aconteceu. Eles disseram que foram um carro que bateu num poste, que o poste estava pendendo do lado. Encostei um pouco, não encostei muito por causa da mulher. Você sabe, tem mulher corajosa, tem aquela mulher medrosa. Então o caso foi esse. E um caso interessante também que eu percebi foi que tinha um casal discutindo, quase brigando. Não sei a real situação, o que foi que aconteceu, se foram um deles no volante ou se não. Então eu não posso afirmar o que foi que aconteceu durante esse momento aí dessa discussão entre o casal. Então vamos seguindo, né? Qualquer informação você pode estar entrando em contato também com o jornalismo da Portal Sudoeste para trazer mais detalhes. Agora 12h29, meio-dia e 29. Mais de 90 trabalhadores são resgatados em situação análoga à escravidão na Bahia. 91 trabalhadores foram resgatados por auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego em condições análogas a escravos em 2 pedreiras localizadas em Jacobina, no norte da Bahia. De acordo com a Secretaria de Inspeção do Trabalho, os profissionais, foram encontrados exercendo a função de quebradores de pedra do tipo arenito, que são destinados aí a calçamentos, especialmente de vias públicas. Os trabalhadores operavam com ferramentas manuais pesadas em ambiente a céu aberto, expostos diretamente ao sol escaldante, vento e chuva, sem qualquer estrutura mínima de proteção, higiene ou conforto.
Segundo o órgão, não havia aí quaisquer resguardos aí aos trabalhadores que chegavam a trabalhar de chinelo e com botas perfuradas, além de estar sem óculos para cobrir a região dos olhos, nem proteções auriculares para amenizar o intenso ruído da atividade. Também não havia kit de primeiros socorros e muitos trabalhadores apresentavam hematomas e cicatrizes decorrentes aí aos acidentes ocorridos nas pedreiras. Além das condições de trabalho precárias, os trabalhadores não tinham abrigos e condições para descansar após o serviço e precisavam construir ao redor das pedreiras abrigos de pedras cobertos por lonas com colchões depositados aí no chão, sem banheiros ou água potável. Nenhum dos trabalhadores era registrado e todos eram submetidos aí a um sistema de trabalho exclusivamente por produção. Eles recebiam pelo que produziam sem qualquer outra garantia, como 13º, férias, descanso remunerado, fundo de garantia e tempo de serviço, entre outros. No total, foram alcançados pela operação 248 trabalhadores, sendo que 118 estavam sem registro em carteira de trabalho e previdência social. Tá aí toda essa situação aí no norte da Bahia, né? Onde 248 trabalhadores foram resgatados aí de situação análoga à escravidão. É chocante saber que ainda existe isso, né? As pessoas trabalhando aí nessas condições tão degradantes no Brasil. E a gente não se sabe o que motiva isso, mas foi bom. Libertaram, né? Na verdade, libertaram essas pessoas que estavam aí sobre esses trabalhos escravizados. 12h33, meio-dia e 33, trazendo aqui mais uma informação no nosso portal Sudoeste Notícias. Um bom almoço para você que está almoçando neste momento e apreciando aqui o nosso portal Sudoeste Notícias de hoje, segunda-feira, feriado. Homem é executado com 10 tiros em Brumado. Companheira também foi baleada. Na noite de sexta-feira, 18, um homem de 33 anos foi brutalmente assassinado na rua Santa Rita de Cássia, no bairro São Jorge, em Brumado. Identificado como Leonardo Coelho Alves, ele foi alvejado por 10 disparos de arma de fogo por volta das 20h35. A informação foi confirmada pelo 24º Batalhão de Polícia Militar BPM. Durante o atentado, a companheira de Leonardo, Maiara Alessandra de Oliveira Porto, de 22 anos, também foi atingida por 3 disparos. Ela foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU 192, e encaminhada ao Hospital Municipal de Brumado. Até o momento não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde. A Polícia Militar isolou a área até a chegada da equipe do Departamento de Polícia Técnica DPT, que realizou os procedimentos periciais. O corpo de Leonardo foi removido para o Instituto Médico Legal IML de Brumado, onde será necropsiado. No local do crime foram encontrados diversos estojos de munição calibre 9mm. Segundo o 24º Batalhão de Polícia Militar, Leonardo Coelho Alves tinha envolvimento com o tráfico de drogas e havia sido alvo de uma emboscada anteriormente em 2024. Ele também era egresso do sistema prisional. A companheira Maiara possui antecedentes por posse de entorpecentes. A Polícia Civil já iniciou as investigações para identificar a autoria e motivação do crime. E nós temos novidade já deste caso aí, viu, William? Os suspeitos do homicídio, né, do Leonardo aí, e também da tentativa de homicídio aí da sua companheira, já foram presos, hein? Eles estavam com arma e uma motocicleta que possivelmente foi usada aí no dia do crime, viu? 2 homens suspeitos de envolvimento aí no homicídio de Leonardo Coelho Alves, de 33 anos, e na tentativa de assassinato de Maiara Alessandra de Oliveira Porto, de 22 anos, foram presos neste sábado, 19, no bairro Irmanduça, em Brumado. O crime ocorreu na última sexta-feira, como o William colocou aí, na rua Santa Rita de Cássia, no bairro São Jorge. E de acordo com informações do 24º Batalhão de Polícia Militar, a ação foi realizada por uma guarnição da Companhia de
emprego tático operacional, CETO. E durante a operação, os policiais apreenderam uma arma de fogo de fabricação argentina, munições de calibre 9mm e uma motocicleta com placa de brumado, que teria sido utilizada aí na execução do crime. Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados à delegacia de Brumado, onde foram adotadas as medidas legais e cabíveis. A Polícia Civil deve dar continuidade às investigações para esclarecer as circunstâncias do crime e confirmar a participação aí dos envolvidos. Aí o 24º Batalhão agiu rápido, William, e apreendeu aí esses 2 suspeitos aí deste assassinato e tentativa de assassinato ocorrida no bairro São Jorge. Parabéns à polícia por essas investigações, e foram os 2 homens suspeitos aí de envolvimento de homicídio aí, né, na tentativa de assassinato, e foram presos aí no sábado 19. 12h36, meio-dia e 36. Malhada de Pedras, falando de Malhada de Pedras, que registra 85 milímetros de chuva e queda de energia. Pois é, na madrugada deste sábado 19, Malhada de Pedras foi surpreendida por um expressivo volume de chuva que trouxe alívio à população devido à estiagem. De acordo com o sistema de registro pluviométrico do Malhada Online, instalado no centro da cidade, foram registrados 85 milímetros de chuva em pouco mais de 6 horas. A chuva teve início por volta das 1h30 da manhã e se estendeu até depois das 7 horas, superando as expectativas mesmo diante da previsão de precipitações na região. O volume chamou a atenção por sua intensidade e constância, especialmente após um longo período de estiagem que colocou o município entre os mais afetados pela seca nos últimos anos. A madrugada também foi marcada por queda de energia elétrica em toda a sede da cidade, provavelmente causada por descargas atmosféricas durante o temporal. O fornecimento só foi restabelecido no início da manhã. A chuva foi recebida com entusiasmo por moradores, principalmente das comunidades rurais, mas vale ressaltar que o volume não é suficiente para recuperar os mananciais do município. Aí, portanto, Malhada de Pedras registrando aí 85 milímetros de chuva. Muito bom. Teve queda de energia? Teve. Mas bom, choveu, todo mundo esperando a chuva para amenizar aquela seca que estava aí afetando todo mundo, mas todo mundo feliz. É normal, às vezes é normal cair a energia, mas a chuva chegou, né, Luciano? O importante é que choveu. E o município vinha enfrentando aí, né, ainda vem enfrentando, né, uma escassez de chuva, de água muito prolongada, né? Inclusive na semana passada o prefeito da cidade até fez um alerta, né, que pedindo o apoio do governo do estado, porque o município estava passando por uma situação preocupante, né? Um alerta grave mesmo, porque gado já estava aí sentindo o efeito da seca, os moradores também sem saber o que fazer, né? Porque a Operação Pipa depende não só do município, mas depende também do estado, né? Para mandar essa verba aí e por meio do Exército também brasileiro disponibilizar mais caminhões pipas para pelo menos amenizar aí o período de seca na região de Malhada de Pedras. E a chegada da chuva, né? Ela foi muito boa, porque aí quem tem cisterna, né? Hoje a gente sabe que boa parte dos moradores da zona rural tem cisterna, então essas cisternas aí vão garantir aí muita água para esse período de escassez. Tem uma participação aqui, Luciano, aqui da ouvinte, dizendo boa tarde. Fazenda Capim Doce, próximo a Itanagé, está no escuro. Cadê a lâmpada? Está toda queimada. Tá aí a reclamação da ouvinte, dizendo que está no escuro lá na Fazenda Capim Doce. Está toda queimada. Não se sabe. Pessoal cobrando aí na iluminação pública. Não se sabe aí há quantos dias está assim, mas cabe aí aos órgãos públicos tá verificando aí essa ocorrência. Fazenda Capim Doce, próximo a Itanagé. Então tá aí, dá uma reclamação da ouvinte, que tem direito, né, de reclamar mesmo. Tá aí a nossa ouvinte dizendo que está no escuro, cobrando aí a lâmpada. Então
Vai lá, órgãos públicos tem que fazer a ocorrência aí, porque é o direito de todo cidadão aí do município. Vamos aqui, trazendo informações, trazendo mais notícias para você nesta segunda-feira, feriado de Tiradentes, 12:48, trazendo aqui mais informações. Olha só. Homem é encontrado morto com perfuração no pescoço dentro de casa em Brumado. Um homem de 47 anos, identificado como Gilvan de Araújo Lima, foi encontrado morto dentro de sua residência na tarde da última quinta-feira, 17, no bairro Baraunas, em Brumado, no sudoeste baiano. Segundo informações do 24º Batalhão de Polícia Militar, BPM, a vítima estava sentada no sofá da sala com uma perfuração por arma de fogo no lado direito do pescoço. A ocorrência mobilizou uma guarnição da Companhia de Emprego Tático Operacional, CETO, e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 192. Ao chegarem ao local, os socorristas constataram que Gilvan já não apresentava sinais vitais. Durante a perícia inicial, uma arma de fogo do tipo chumbeira foi encontrada no interior da casa. A Polícia Civil foi acionada e investiga as circunstâncias do disparo. Até o momento não há informações confirmadas se o caso trata-se de homicídio, suicídio ou acidente. O Departamento de Polícia Técnica, DPT, realizou o levantamento cadavérico e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal IML de Brumado, onde passou por necropsia. Gilvan de Araújo Lima foi sepultado na sexta-feira, 18. Portanto, tá aí o caso de um homem que foi encontrado morto com perfurações no pescoço. Como disse aí, não se sabe o motivo. Não se sabe se foi homicídio, se foi acidente, se foi suicídio. Só se sabe que a arma foi encontrada em um local da casa, no interior da casa, mas não se sabe o que foi. Cabe aí a Polícia Civil também fazer as investigações, tudo certinho para saber, né, Luciano? Isso, né? A polícia vai apurar, né? Mas pelas circunstâncias aí, William, que a gente tem aí sobre o fato, né? Provavelmente ele tenha cometido aí suicídio, né? Lamentavelmente. Olha, 12:50, ainda seguimos em Brumado, né? A polícia apreende arma e drogas durante festa de paredão, denominada aí Fogo no Parquinho, viu, William? Fogo no Parquinho. Olha só o nome. Rapaz, na noite da última quinta-feira, 17, véspera aí de feriado, por volta das 23 horas, policiais do 24º Batalhão de Polícia Militar apreenderam um revólver calibre .38 com 4 munições intactas durante uma festa de paredão denominada Fogo no Parquinho, realizada na Fazenda Lamarão, em Brumado. A ação foi realizada pela guarnição da Companhia de Emprego Tático Operacional, o CETO, que se deslocou até o local para após receber denúncias recorrentes sobre perturbação do sossego promovida por uma festa com som automotivo, consumo de bebidas alcoólicas e drogas, além de relatos de disparo de arma de fogo. De acordo com informações do 24º Batalhão, os participantes do evento foram surpreendidos com a chegada dos militares. Durante as buscas, a polícia encontrou a arma de fogo com munições no interior de um veículo que era utilizado como paredão de som. Além do revólver, os agentes localizaram porções de cocaína, maconha e comprimidos de êxtase, né, no imóvel onde acontecia a festa. Um jovem de 22 anos, identificado como proprietário do veículo e organizador do evento, foi detido e encaminhado à delegacia de Brumado, onde foram adotadas as medidas legais e cabíveis. A Polícia Militar reforça a importância da colaboração da população por meio de denúncias anônimas que auxiliam aí no combate ao crime e à manutenção da ordem pública. Tá aí, rapaz. Fogo no parquinho, né? A polícia chegou lá e tacou água aí no parquinho, apagou o incêndio, hein? Infelizmente, né? O nome já diz tudo. Então, fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Não é de se esperar coisa boa em um local desse, denominado aí, esse nome. Nem sei se pode ser chamado de festa, paredão, fogo no parquinho. Aí você já sabe. E não é esperado coisa boa num local desse, como foi dito aí, drogas, bebidas alcoólicas, disparo de arma de fogo. Então,
Não é de se esperar coisa que preste, infelizmente, aí em um local desse. Mas vamos lá, trazendo aqui mais informações. 12h53, meio-dia e 53. Trazendo aqui informações: o ex-vereador é morto a tiros na frente da esposa após festa em Canarana. Um ex-vereador da cidade de Canarana, no norte da Bahia, foi morto a tiros na frente da esposa, na porta de onde o casal morava, na madrugada deste domingo 20. As informações são do G1. Segundo a Polícia Civil, Maicon Kennedy Azevedo Dourado, mais conhecido como Kennedy Augusto, de 36 anos, voltava de uma festa quando foi surpreendido por um homem armado. O suspeito do crime, que ainda não foi identificado, fugiu do local após os tiros. O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Canarana. Em nota, a Polícia Civil informou que, abre aspas, diligências e oitivas estão em andamento com o objetivo de apurar a motivação do crime e identificar o autor, fecha aspas. Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica, o DPT da região. Não há informações sobre o sepultamento de Maicon. A Prefeitura de Canarana emitiu uma nota de pesar após a morte do ex-vereador, se solidarizando com familiares da vítima. E o ex-vereador morto a tiros na frente da esposa. Isso aí na cidade de Canarana, no norte da Bahia, na frente da esposa, Maicon Kennedy Azevedo. Triste essa situação. Ele que voltava muito de uma festa, né? Foi surpreendido por um homem, e aí esperar a polícia aí investigar o que foi. E aconteceu mesmo, né, Luciano? Pode falar. Não, são situações, né, que a polícia ainda vai definir o que ocorreu, mas, né, estranho, né? Porque ninguém chega atirando do nada assim, numa pessoa, né? Principalmente acompanhada, né? Como ele estava com só companheiro, ninguém vai chegar atirando assim do nada, né? A não ser que foi anunciado um assalto e ele não obedeceu a ordem e aí resistiu, possa ser que o criminoso tenha atirado, mas é estranho essa situação aí, mas vamos esperar a apuração da polícia, né? Isso. Meio-dia e 55, 12h55. Olha, a mulher é morta a tiros após discussão com companheiro em Riachão do Jacuípe. Uma mulher de 41 anos foi morta a tiros na madrugada deste domingo após a discussão aí com o companheiro na cidade de Riachão do Jacuípe. De acordo com informações, um homem de 51 anos foi preso em flagrante por suspeita do crime. Segundo aí as informações de familiares, eles contaram que o casal tinha um relacionamento conturbado com separações e no momento do crime o suspeito tentava entrar na casa, mas foi impedido pela companheira. Após cometer o crime, conforme informou a Polícia Civil, o homem, que não teve o nome divulgado, tentou se matar, porém sobreviveu. A Brigada Anjos Jacuipenses, acionada para ajudar no socorro, informou que ele teve ferimentos no ouvido. Inicialmente, o suspeito foi levado para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do SAMU para o Hospital Municipal de Riachão do Jacuípe, mas depois foi encaminhado para a Unidade de Saúde em Feira de Santana. Não há detalhes sobre o estado dele, né, o estado de saúde dele. Já a vítima morreu no local do crime. O corpo de Neide Santos Santana foi encontrado no sofá da casa pelo filho, que acionou a polícia. A idade dele não foi divulgada. A vítima foi encaminhada para o Departamento de Polícia Técnica da região, onde passou por necropsia. Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito está custodiado enquanto recebe tratamento médico sob a disposição da Justiça. O caso está em investigação pela delegacia do município, para onde a arma usada no crime foi levada. Tá aí, né? Companheiro acabou atirando aí na mulher, né? O homem acabou atirando aí na companheira e ela morreu após uma discussão. E isso a gente traz aqui um alerta, né, gente? Não deu certo, não tá dando certo, não insista num relacionamento conturbado, porque uma hora vai chegar numa situação parecida como essa aí de Riachão de Jacuípe, né? Infelizmente, discussões, né?
brigas acabam trazendo prejuízos sérios aí para ambas as partes. Então, assim, eu não gosto de fulano não gosta de mim, então cada um pro seu lado, resolva sua situação. Tem filho, vá para a justiça, peça a pensão, né? Com você, o homem, cumpra a sua parte aí, pague a pensão alimentícia, porque não adianta ficar brigando, porque uma hora vai acabar em tragédia. Tem aquela coisa, as pessoas dizem, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mete sim. Se viu algo estranho, mete a colher sim. Denuncia. Se tem algo estranho na casa, você notou alguma coisa diferente, denuncie, pode denunciar. É melhor, que aí não vai acontecer o pior em uma família. Mas mete a colher sim. Em briga de marido e mulher, mete a colher. Pode denunciar. Se viu algo de estranho, diferente, pode denunciar. Vamos aqui com mais informações. Investimentos impulsionam a criação de complexo industrial de saúde no Brasil. 3 medidas recentes do governo federal reforçam a criação do complexo econômico industrial da saúde, uma das frentes da nova indústria Brasil. A farmacêutica Novo Nordisk anunciou 6,4 bilhões de investimentos para a produção de medicamentos injetáveis no país. O objetivo é ampliar o fornecimento ao Sistema Único de Saúde com geração de novos empregos e expansão da produção de insulina e tratamentos para doenças crônicas. No mesmo sentido, BNDES, FINEP e Fundação Butantan destinarão 200 milhões de reais a startups e pequenas empresas inovadoras do setor. A expectativa é fortalecer a cadeia produtiva nacional de insumos médicos, reduzindo a dependência externa evidenciada durante a pandemia. O plano inclui ainda projetos da Fiocruz, como o Complexo Industrial de Biotecnologia no Rio de Janeiro, que terá capacidade de produzir até 120 milhões de frascos de vacinas e biofármacos por ano. A Confederação Nacional da Indústria e o Sindusfarma defendem a política como estratégica para o crescimento econômico. Segundo estimativas da CNI, cada R$1 milhão investido no setor farmacêutico pode gerar até 2,46 milhões em valor bruto da produção. O setor representa 10% do PIB e mais de 30% do esforço nacional em ciência e tecnologia. O governo projeta elevar a produção nacional de itens de saúde de 45% para 70% até 2033, Luciano. Pois é, rapaz, são investimentos aí que estão impulsionando, né, a Bahia e o Brasil e trazendo a criação desses complexos industriais aí de saúde, né? Então, muito importante esses investimentos. Mulher é esfaqueada durante consumo de bebida alcoólica em Palmas de Monte Alto. Uma mulher de 58 anos foi esfaqueada na sexta-feira 18 na comunidade de Lagoa do Couro, zona rural de Palmas de Monte Alto, durante consumo de bebida alcoólica. De acordo com a 22ª Coordenadoria de Polícia do Interior, Corpim, a suspeita do crime, uma mulher de 42 anos, foi presa em flagrante. De acordo com o radialista Wilson Nunes, a vítima relatou que estava na residência da acusada, consumindo bebida alcoólica quando foi atingida por um golpe de faca no ombro direito. A motivação do crime teria sido ciúmes. Uma guarnição do 17º Batalhão de Polícia Militar, BPM, foi acionada para atender a ocorrência. Ao chegar ao local, os policiais encontraram vestígios de sangue no chão e apreenderam a faca utilizada no crime. Ainda segundo o registro policial, vídeos foram anexados ao procedimento, incluindo imagens do local e uma gravação na qual a própria suspeita confessa o delito. A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Palmas de Monte Alto e, conforme informou a equipe médica, não corre risco de morte. A suspeita foi apresentada na Delegacia Territorial de Guanambi e o caso foi registrado como lesão corporal dolosa praticada com o uso de arma branca. A Polícia Civil investiga o caso. Então tá aí, a mulher esfaqueada durante consumo de bebida alcoólica. Motivo: ciúmes. A motivação do crime aí. Ciúmes, né, Luciano? Ciúmes é uma coisa que a pessoa
Você vê, tem aqueles ciúmes que não, vamos supor, tem aquele ciúme maneirado e aquele ciúme que é considerado aquele ciúme doentio. É esse doentio que é o problema. E aí você já sabe. É lamentável, né? Infelizmente, assim como a gente tem o ciúme doentio aí em um caso amoroso, né? Entre um casal, temos também aí o ciúme entre pessoas, né? Pessoas. Às vezes uma mulher amizade, não gosta, né? da outra, às vezes o camarada também não vai com a cara do outro e fica aquela situação e acaba aí tendo esses sérios prejuízos aí. William, antes da gente seguir a nossa pauta aqui, nós temos aí algumas denúncias, né, que estão chegando pelo nosso WhatsApp. Isso. Nós temos aqui, eu vou trazer primeiro essa do rapaz aqui, né? Olá, boa tarde, galera da Portal FM, sou de Queimada Grande, município de Lagoa Real. Aqui está tendo um problema de falta de água. A situação é o seguinte: a barragem está com a água lá embaixo e para a bomba puxar a água está precisando de um pedaço de cano e fio para a bomba puxar a água. E o secretário de Recursos Hídricos, né? Ele não trouxe ainda e estamos há 15 dias sem água. Atenção, secretário aí de Recursos Hídricos de Lagoa Real, os moradores lá de Queimada Grande estão pedindo aí para que o senhor leve um pedaço de fio e um pedaço de cano aí, né, para que eles consigam, né, ter acesso aí à água, já que o açude está secando, a bomba não tem mais acesso aí a esta situação. Temos outra situação aí, William. Essa pessoa pediu anonimato, né? Isso. Mas ela é de Brumado. Gostaria de pedir, por favor, né, para a Rádio Portal, que nos ajude, porque aqui na comunidade de Represo, a máquina passou e deixou um entulho em frente à igreja e está atrapalhando muito. E também disse, né, uma pessoa disse que não irá deixar, né, tirar esse entulho por rixa política, né? E aí eles estão afirmando que estão sofrendo muito com essa situação. Segundo eles, a perseguição política, né, é grande por parte de um senhor que comanda a máquina, que não quer voltar lá no local para retirar aí essa terra que foi abandonada em frente à igreja da comunidade. E eles inclusive citaram aqui que tem vídeos, né, como prova, né? Eles mandaram aí esse vídeo pra gente, dizendo que esse vídeo foi mandado para um vereador e o vereador disse que retornaria lá com a máquina para retirar esse entulho em frente à igreja, mas já vai fazer um mês e não retirou. E vai ter a festa agora, né, do Dia dos Pais, né, no próximo mês, agora em maio, vai ter a festa lá dos pais em frente à igreja e os moradores estão aí com essa situação, né? Não conseguem, estão preocupados de não conseguirem realizar o evento por conta desse entulho que está lá em frente à igreja da comunidade, né, de Queimada Grande, né? Isso mesmo, Queimada Grande. Eles até mandaram um vídeo aqui pra gente, estou acompanhando o vídeo aqui, estou assistindo, né, o vídeo, esse vídeo gravado aí, e aí, né, tá aí essa situação. Atenção à administração pública de Brumado, atenção Secretaria de Infraestrutura, faça uma visitinha lá na comunidade de Represo, né? Queimada Grande não, Queimada Grande foi outra situação, foi lá em Lagoa Real, foi Represo, lá em Represo, né? E veja aí o que os moradores estão precisando. Segundo eles, o operador da máquina tem rixa aí política com os moradores e aí diz que não vai tirar a terra. Então, veja aí essa situação, porque pode trazer sérios prejuízos aí para a própria administração pública, né? Já que uma pessoa, por conta de rixa política, está trazendo todo esse prejuízo aí para toda a comunidade de Represo aqui na cidade de Brumado. Vamos lá então, né? Vamos seguindo aqui a nossa pauta, William. O IFAM, ele realiza ações aí de preservação em Rio de Contas, viu? A cidade de Rio de Contas, na Chapada Diamantina, recebeu ações de preservação em seus bens culturais tombados, promovidos aí pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, por meio da Superintendência na Bahia. As atividades incluíram restaurações arquitetônicas, conservação de peças sacras, uma amostra cultural. Na quarta-feira, 16, uma solenidade marcou a entrega da restauração do telhado da histórica Casa da Câmara e também Cadeia, atual sede da Secretaria Municipal de Turismo. Tombado individualmente desde 1959, o imóvel integra um conjunto arquitetônico da cidade, conhecido pelo IFAM em 1980. As obras de revisão do telhado e da estrutura de madeira contaram com investimento de R$108.900. Além disso, o IFAM realizou obras emergenciais
reais em um sobrado localizado na Praça da Matriz, cujo proprietário declarou hipossuficiência econômica, né? O imóvel faz parte aí de um conjunto tombado e apresentava problemas estruturais. Foram empregados R$354.964,61 na intervenção, além das entregas do IPHAN. O IPHAN também promoveu a inauguração da exposição Rio de Contas, Entre Memórias e Traços, na Casa da Câmara e Cadeia, com desenhos do artista Silvio Gessé, né? Inspirados aí em fotografias do conjunto arquitetônico da cidade. Na ocasião também foram entregues aí à paróquia de Rio de Contas as imagens sacras de São José de Botas e Cristo crucificado, totalmente restauradas, né? Fruto de uma parceria entre o IPHAN e a Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia, a UFBA, reforçando aí o compromisso com a conservação do patrimônio religioso local. Tá aí, né? O IPHAN restaurando a antiga cadeia, né? Lá de Rio de Contas, e também entregando aí né? Imagens sacras, e também restaurando um quiosque lá na cidade de Rio de Contas, né? Reforçando aí o compromisso, né? Com a identidade daquele município tão importante aí na Chapada Diamantina, porque Rio de Contas, né? A gente sabe que fez parte aí da história, naquela época do ouro, né? O ouro farto, né? Da mineração, muitos mineradores aí acabaram ali morando em Rio de Contas, e hoje é uma cidade praticamente tombada aí pelo patrimônio histórico do nosso país. Verdade, seguindo aqui, 13h14, 1h14, homem fura bloqueio na 4ª CIPM, ou melhor, homem fura bloqueio e 4ª CIPM apreende motocicleta clonada em Érico Cardoso. Uma guarnição do pelotão de emprego tático operacional perto da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar CIPM apreendeu uma motocicleta clonada na BA 156 em Érico Cardoso durante a Operação Semana Santa. Segundo informou a corporação, a guarnição avistou um indivíduo conduzindo uma motocicleta XRE Saara, placa GMF 5168, na tarde de sexta-feira 18, por volta das 15h30. Ao ser dado voz de parada, o condutor ignorou a ordem, rompendo o bloqueio e seguindo em direção à cidade de Paramirim. Imediatamente, a guarnição entrou em contato com a Polícia Militar de Paramirim, bem como com a Central de Operações de Macaúbas, pedindo apoio e informando sobre o acompanhamento ao indivíduo. Com apoio das guarnições de Paramirim, o motociclista foi localizado e abordado na BA 156. O veículo, ao ser vistoriado, foi identificado a adulteração na numeração do motor e chassi. Posteriormente, o proprietário foi localizado através de um aplicativo de consulta, onde informou que sua motocicleta estava em sua residência. Desta forma, constatou-se que a mesma era clonada. O veículo foi apreendido e encaminhado à Delegacia Territorial de Paramirim para a adoção das providências legais. Então tá aí. O homem fura o bloqueio aí durante uma operação Semana Santa. Essa operação é muito importante aí nesses dias de feriado, dias festivos, feriado nacional, e tá aí a importância de uma operação. É para isso. Às vezes a pessoa questiona, tá tendo uma operação, uma blitz, não é que é cuidando da sociedade, de você que tá, por exemplo, você entrou com uma queixa de uma moto furto e roubo. Essa operação é para isso, para você ter a esperança de recuperar a sua motocicleta, o seu carro, o seu veículo. É uma operação para você ter aquela esperança de um dia você ter de volta o seu veículo. É muito importante ter essa operação que tem durante Semana Santa, Réveillon, festas do regional. Muito, muito bom essa operação, né, Luciano?
Com certeza, né? Ações da Polícia Militar, né, são importantes, principalmente operações que ocorrem aí, né, pelo nosso estado da Bahia, garantindo a segurança da população. 1h17, olha, nós falamos aí da morte do Papa Francisco, né? E o governador Jerônimo Rodrigues lamentou aí a morte do Papa e, segundo ele, é uma das maiores referências do nosso tempo, né? O governador Jerônimo Rodrigues expressou aí pesar através das redes sociais na manhã desta segunda-feira, 21, após confirmação da morte do Papa Francisco aos 88 anos. Abre aspas. O mundo se despede hoje de uma das maiores referências da fé, humanidade e coragem com o nosso tempo. Sinto com tristeza sua partida e peço a Deus que conforte os corações de todos que hoje choram essa perda. Fecha aspas, publicou aí. Na declaração, o chefe do executivo baiano destacou o perfil de humildade e o legado e de compromisso social do pontífice. Abre aspas. Papa Francisco foi a voz dos pobres, dos esquecidos, dos que mais precisavam de justiça e dignidade, afirmou aí Jerônimo, que também ressaltou o impacto da liderança espiritual do Papa, cuja atuação esteve voltada aos mais vulneráveis e ao fortalecimento da solidariedade entre os povos. Seu exemplo deixa um rastro de esperança e compromisso com o bem comum, fecha aspas. Por fim, o governador convocou a sociedade a transformar o luto em ação. Abre aspas, que a gente siga honrado sua memória, né? Com as atitudes concretas, construindo aí uma sociedade mais justa, humana e solidária, fecha aspas, concluiu. Olha, faço minha as palavras do governador, né? Porque a gente tem que refletir realmente aí sobre o que é realmente o amor, a sinceridade, o reflexo aí da humanidade, do amor próximo, né? Da humanidade, da solidariedade, porque assim, as pessoas, William, não estão mais tendo compaixão com ninguém. Você vê aí relatos de irmão colocando fogo no irmão, né? Um irmão que atirou fogo no outro, né? São marido e mulher, companheiros e companheiras que entram em discussão e chegam a um ponto de uma agressão grave, de até um atirar no outro, esfaquear o outro, né? Filho matar pai matar filho. Olha, são situações que o mundo ele precisa refletir sobre a sua fé interior, independente de qualquer religião. A gente não está falando aqui de religião, a gente está falando aqui da sua fé interior. Você tem a sua fé interior, eu tenho a minha fé interior, nossos ouvintes que estão nos acompanhando agora, cada um tem sua fé aí, acredita, né, em um Deus, acredita aí num espírito, enfim. A gente tem que ter a nossa espiritualidade, a gente tem que ter a nossa compaixão, né, com a humanidade, porque parece que estamos virando máquinas e os robôs estão virando, né, seres humanos. É o que a gente está vendo aí, percebendo na atualidade. E agora nós vamos ter uma batalha aí, né, na escolha de um novo Papa, né? Nós vamos ter aí agora toda a cerimônia, né, de escolha, de saber se esse novo Papa, ele vai ter aí essa preocupação com os pobres, né? Ele vai ser solidário com os países. Então é uma preocupação, a gente tem que saber muito como escolher esse novo Papa, né? Sem que haja influência política, né? Porque quando a coisa tem influência política, meu amigo, eu vou te falar, aí vai ser um descaso. Ô Luciano, diga, William. A ouvinte de Capim Doce, próximo a Itanagé, que eu trouxe aqui antes, ela reclamando que tá no escuro, ela diz que está há mais de 6 meses com a lâmpada queimada. Está com as lâmpadas 6 meses, rapaz? 6 meses com a lâmpada queimada e tá cobrando. Tá com a lâmpada antiga. Cadê as lâmpadas LED? Então tá aí a reivindicação da ouvinte de Fazenda Capim Doce, lá próximo a Itanagé. Então, cabe aí aos órgãos públicos, aos órgãos aí, para trazer aí alguma informação sobre isso aí. E tá à disposição, aqui à disposição o jornalismo da Portal Sudoeste. Vamos lá, 13h27, trazendo aqui mais informações. 2 apostas da dupla de Páscoa levam 25,1 milhões cada, mais de 25 milhões de reais cada.
Pois é, 2 apostas dividiram aí o prêmio principal da dupla de Páscoa, sorteada no sábado 19, e receberão mais de 25 milhões cada. Uma foi registrada online e a outra em São Paulo, conforme a Caixa Econômica Federal. Os números do primeiro sorteio foram 5, 18, 22, 27, 31 e 46. No segundo, 2, 7, 31, 45, 46, 47. No segundo sorteio, uma aposta de Leme, São Paulo, e um bolão com 15 cotas feito em Cotias, também São Paulo, receberão 2,4 milhões cada. Na faixa de 5 acertos, 1.048 apostadores faturaram 4.182,91 centavos. Outros 805 no segundo sorteio ganharam 4.901,02 centavos cada. Essa foi a 9ª edição da dupla cena de Páscoa, que, assim como a Mega da Virada, não acumula. Caso não haja ganhador na faixa principal, o prêmio é redistribuído entre as demais faixas de acerto. O valor total sorteado foi de 50,3 milhões, o maior da história do concurso, com arrecadação de 143 milhões de reais. Prêmios acima de 2.259,20 são pagos apenas nas agências da Caixa e devem ser reivindicados em até 90 dias, sob risco de repasse ao FIES. Então tá aí, 2 apostas da duplas de Páscoa. Tem gente muito feliz aí e ganhou esse grande prêmio, né, Luciano? Eita, bom demais, viu? Rapaz, 25 milhões cada um, hein? Vai levar aí pra casa. Só espero que não esqueça, viu? Tem gente aí que nem esquece. Esquece aí você já viu. 1h28, atividade física na infância reduz pela metade o risco de tabagismo na adolescência, aponta estudo. Um estudo publicado na revista Behavioral Research and Therapy aponta que crianças ativas fisicamente têm risco reduzido de se tornarem fumantes durante a adolescência. A pesquisa analisou dados de cerca de 2.500 crianças britânicas nascidas entre 1991 e 1992 e concluiu que, entre os fisicamente ativos, apenas 6 em cada 1.000 começaram a fumar aos 13 anos, contra a média global de 13 por 1.000. O autor do estudo, o Andrew Agberg, professor na Universidade de Leste da Finlândia, buscou aí entender como hábitos saudáveis precoces podem prevenir doenças crônicas. Ele explica que práticas como atividade física oferecem níveis de prazer semelhantes ao do cigarro, né? O que pode aí reduzir o interesse por fumar. No entanto, ser sedentário não aumentou aí diretamente o risco de tabagismo, né? Nos dados aí analisados. Os resultados reforçam a importância de políticas públicas baseadas em evidências científicas na prevenção aí de doenças. Segundo Agberg, né? Incentivar o exercício físico desde a infância pode ajudar aí a reduzir também o uso de cigarros eletrônicos, apesar da escassez de dados sobre esse tipo de produto. O estudo é considerado um passo importante na construção de estratégias de saúde voltadas à juventude. Olha, isso é muito importante nesse estudo científico, que realmente, se você for analisar, né, tem lógica, tem base científica de quando você tem aí crianças que estão envolvidas com futebol, estão envolvidas com atletismo, qualquer atividade física, desde a sua infância aí, começando aí, vamos colocar aí entre 10, 12 anos, a maioria dessas crianças, quando viram adolescentes, quando se tornam adultos, elas não fazem uso de cigarro e até mesmo de bebida alcoólica. Você pode, até é perceptível, todas essas crianças, quando você conhece uma pessoa que está envolvida ali com futebol, com qualquer tipo de outra atividade física, raramente você vê ela bebendo ou fumando. São as brincadeiras saudáveis, né? Que hoje, às vezes, a gente comenta que as brincadeiras, antes, na nossa época, assim, tinha as brincadeiras que hoje a gente não vê muitas das crianças brincando, sente aquela falta, a gente mesmo sente aquela falta, hoje devido também aos celulares, do mundo digital. Então tudo isso mudou.
resumindo aí, atividade física, então, resumindo, atividade física é bom para tudo, então, porque como disse aí, atividade física oferece os níveis prazer semelhantes do cigarro. Quer dizer, você vai praticar exercícios físicos, você vai melhorar o seu físico, vai melhorar tudo em você, inclusive vai tirar aquele prazer de fumar, de fazer essas coisas. Então isso é muito interessante esse fato de atividade física. Muito bom trazer essa matéria para também incentivar as outras pessoas que tá nessa luta também nessa luta de parar, daquelas pessoas que têm vontade de parar de fumar, aquelas pessoas que fumam. Dedique mais à atividade física, isso vai ajudar muito. Muito bem, 13h32, vamos embora, né, Luíra? Isso, tá na hora, né? Vamos lá, né? Já tá na hora. Desejar aí um ótimo feriado a todo mundo, né? Uma boa tarde para todos, né? A gente agradece aí pelo carinho da audiência. Eu retorno amanhã às 7h na primeira edição, depois em seguida aí no segunda edição. Amanhã de volta aí na apresentação do Luiz Brito, tá de volta aqui conosco, né? E eu estarei junto também com o Luiz. Agradecer você, William, pelo jornal de hoje, você está aqui comigo na bancada, né? Isso. Neste feriadão. É um prazer. E desejar você aí uma ótima tarde, você que também vai continuar aí com a nossa programação musical, né? Vou continuar, isso mesmo, com o Coquetel Radical. Valeu, William, um abraço. Um prazer, viu, Luciano? Amanhã tem mais Portal Sudoeste Notícias e eu fico por aqui mesmo, vou apresentar para você o Coquetel Radical e já. Gente, ótima tarde, tem um ótimo feriado, mas eu vou continuar aqui comunicando com você com o nosso Coquetel. Valeu! Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.